Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema é ESG e Direito do Consumidor. Para tratar desse assunto, a nossa convidada é Letícia Caroline Mel, que trabalha com projetos socioambientais, consumo e produção responsáveis, direito do consumidor, legal, marketing, ESG e transparência, cofundadora da Central 12, Sustentabilidade com Transparência, palestrante e professora. Olá, Letícia, como é que você está? Muito obrigado por você aceitar o convite para conversar com os nossos ouvintes do canal O Marqueteiro. Oi, Zenone, obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer aqui trabalhar com você, com os ouvintes, um tema que é tão importante e está sendo tão falado, né? Pois é, e ontem, quando nós conversamos sobre esse encontro nosso, dessa entrevista, você comentou sobre 3 entrevistas, se eu não me engano. Uma do Google, né, Uhum. do Mind Minners e também do Acatu. E interessante porque nas 2 primeiras entrevistas, né, da pesquisa do Google e do Mind Minners, né, Isso. eles falam que os consumidores, né, segundo essa pesquisa, eles ainda não sabem, né, o que é essa sigla, o que ela representa, o que envolve o ESG. E, por outro lado, o Acatu traz uma informação de que os consumidores valorizam marcas que estejam vinculadas às questões ambientais, sustentáveis, e é meio um conflito isso, né, Letícia? Existe mesmo, Zenone, eu vejo dois conflitos, tá? O primeiro é que a sigla ESG, ela veio do mercado financeiro, na verdade, né? E aí ganha a proporção que a gente tem hoje. Mas os consumidores em si, nós todos ainda não estamos sabendo o que realmente essa sigla significa, né? Então, essa pesquisa do Google e da MindMiners, eles falam que apenas uma pessoa a cada 5 brasileiros que ouviu falar do ESG. Mas quando eles perguntam se as causas sociais são importantes, se preservar o meio ambiente é importante, essa mesma pesquisa fala que 87% das pessoas falaram: ah, sim, esses assuntos são importantes. Então a questão é o desconhecimento mesmo sobre o que é a sigla, né? O que as empresas estão fazendo relacionadas a essa sigla. E também fala que as pessoas têm muita dificuldade de alinhar as marcas a informações, a iniciativas ambientais e sociais, né? Por outro lado, o Acatu mostra mesmo que a gente vê há muitas décadas que é um aumento crescente do interesse e da preocupação das pessoas por assuntos ambientais e sociais e por saber se aquilo que elas estão consumindo realmente vem de marcas responsáveis, né? Mas vou te dar uma terceira informação que aí fecha esse imbróglio todo. O que mais se discute, isso digo mundialmente, existe uma organização que se chama One Planet Network, que reúne governo, iniciativa privada, organizações de consumidores do mundo inteiro. E o que mais se discute é o porquê que, apesar das pesquisas indicarem o aumento do interesse das pessoas por esse assunto, por que que o consumidor, a minoria dos consumidores realmente mudaram seus hábitos, realmente colocam nas suas últimas sacolas produtos mais conscientes, mais responsáveis. Tem uma pesquisa da IBM que fala 62% de aumento de interesse dos consumidores por esses assuntos, mais 30% mais ou menos que realmente nas últimas compras compraram, né? Conseguiram comprar produtos melhores. E aí o que se discute, né, globalmente, o que essas pesquisas mostram? Que o que está faltando, na verdade, é uma comunicação por parte das empresas muito mais efetiva
muito mais acessível, voltada para o consumidor, né? E não só para mercado financeiro, para relatórios de sustentabilidade, que às vezes tem 150, 180 páginas, e eu, como consumidora, não vou ler um relatório de sustentabilidade antes de comprar o produto, né? Então, as pesquisas, assim, uma das grandes conclusões de todos esses estudos é esse aqui. Se as empresas focarem mais numa linguagem acessível, né, focarem mais no marketing de sustentabilidade, para o consumidor, a empresa vai sim crescer suas vendas. É uma grande oportunidade de mercado, né, para as empresas. Pois é, Letícia, e essa crítica, né, que muitas vezes é feita, até por conta das empresas, que muitas delas, né, usam essa onda do ESG para tratar mais a questão do greenwashing, né, que para melhorar a sua imagem junto aos segmentos de mercado ou conquistar junto aos bancos um empréstimo com juros menores. Essa crítica ela se faz, né? Mesmo porque se nós olharmos, né, e eu fiz algumas entrevistas sobre esse assunto, quando você conversa sobre métricas, né, relacionadas ao ESG, normalmente essas métricas são internas. Olha, consegui reduzir o gasto com papel, consegui fazer, melhorei os gastos com a água, isso reduziu os custos operacionais, enfim, está sempre relacionado a custos ou estão relacionadas à melhoria nas vendas, à imagem organizacional, né? Mas se tem poucas métricas relacionadas ao impacto que a empresa tem no meio ambiente, no meio social, né? Mesmo porque às vezes existe uma separação, né, entre as questões sociais e ecológicas, e eu vejo como uma coisa só, né, porque o ser humano está lá no ambiente, né? Nós não podemos separar o ser humano do ambiente, né? Então, às vezes, a gente tem métricas de impactos ecológicos e métricas sociais, mas eu vejo tudo como métricas ambientais. Então, a crítica, ela acontece, né? Mesmo porque as empresas que objetivam o lucro veem, mais uma vez, essa sigla, uma oportunidade de melhorar os resultados, né? Sim, sim, com certeza, Zenoni. Existe, assim, uma realidade de que as empresas que não investirem cada vez mais e de forma genuína, né, verdadeira, em iniciativas mais sustentáveis, elas não vão perdurar no tempo. Por isso que está tendo uma grande corrida, né, de grandes empresas e médias empresas que antes, inclusive, não tinham nenhuma iniciativa, não tinham sustentabilidade como valor, elas estão correndo atrás porque os investidores estão deixando de investir nesse tipo de empresa, porque consumidores estão cada vez mais fazendo esse vínculo reputacional. Então, existe uma cobrança, né, do mercado como um todo, de nós todos, por empresas mais responsáveis. E várias pesquisas também mostrando que quem não se adequar vai ficar para trás. Né? Claro que tem alguns setores aí que sempre continuarão, mas não tem como, enfim, são setores de grande impacto, que tem que melhorar suas práticas, mas eu costumo falar, Zanoni, que nunca vai ter zero impacto, né? Nós, na nossa vida pessoal, nós nunca vamos ser 100% sustentáveis. As empresas também não. Impactos a gente gera no meio ambiente e na sociedade, né? Mas é uma jornada de melhoria contínua, de internalizar melhorias e depois contar para o público o que você está fazendo. Né? Essa questão que você trouxe, que tem muitas empresas que com essa corrida toda, com essa ansiedade, com essa necessidade de mudança, acaba contando para o público algo que é muito pequeno perto do impacto todo gerado pela cadeia. Né? Então, por exemplo, eu conto que eu fiz um investimento numa causa social relacionada à, sei lá, preservação das borboletas. E aí, quando você vai ver, o investimento que você fez nessa causa é 1% de todo o seu investimento de marketing, usado pela empresa inteira, todo o orçamento usado pela empresa toda. Então, assim, existe a necessidade, existe a corrida, mas muitas empresas estão fazendo isso de forma inadequada. E aí que vem a questão do greenwashing, blue washing, ESG washing, né, todos esses termos. E eu lembro, quando você está
lembrando algumas coisas relacionadas ao greenwashing, eu lembro que alguns anos atrás houve uma comunicação muito forte para que as pessoas migrassem para o carro a álcool, dizendo que ia ter um impacto menor na natureza, e todo um investimento do governo falando da importância do álcool, né, como um produto nacional, como um produto que não impactava tão forte, né, no meio ambiente. Mas quando você olhava toda a cadeia de produção, desde a produção da cana-de-açúcar, da extração da cana-de-açúcar, das queimadas, e quando você olhava a cadeia como um todo, você via que muitas vezes tinha um impacto bem maior em certas questões do que o próprio petróleo, que está lá, né, era só extrair, tem um impacto sim, mas não tinha na cadeia como um todo tão alto impacto como no caso da cana-de-açúcar. E isso acontece muito, né? Porque a empresa ela fala, olha, eu sou um fabricante, sei lá, de carro e olha, o carro que eu estou fazendo tem um impacto menor. Mas só que quando você olha toda a cadeia produtiva, né, dos fabricantes, né, de bancos, dos equipamentos eletrônicos e tudo mais, você vê que não é bem assim, né, que existe ainda um impacto. E havia uma tendência que as empresas, através da embalagem, né, das embalagens, pudessem indicar em toda a cadeia de produção aonde estava o impacto, né? Então você olhava, por exemplo, e falava assim, olha, no processo de produção desse produto, o impacto social é tanto e o impacto ecológico é tanto, mas o fabricante não é bem assim. Então você tinha uma visibilidade de toda a cadeia. Isso ainda está muito longe de acontecer, né, Letícia? Sim, sim. Na verdade, assim, Zenoni, o que eu vejo, tá? Pensando aqui nos bens de consumo. As empresas, eu costumo falar assim, que você não demora mais do que 5 minutos para encontrar dentro da sua casa um produto que esteja na despensa, ou no seu banheiro, ou dentro do seu guarda-roupa, que tem algum apelo de sustentabilidade nos seus rótulos e nas suas etiquetas. Hoje é muito comum a gente encontrar esse tipo de informação, tá? Por quê? Justamente porque o marketing acompanhou a história desse consumidor que quer cada vez mais esse tipo de informação. Ainda que esse consumidor esteja sendo inconscientemente levado a comprar esses produtos, né? Às vezes a gente não tem a consciência de que essa informação está lá. Eu não olhei o rótulo, não li, não, mas o apelo, a imagem, as palavras que usam mexe com o nosso inconsciente para comprar esse tipo de produto. Então, por um lado, a oferta de produtos com esse tipo de informação aumentou muito e tem aumentado cada vez mais. Mas o Mercado Livre também fez uma pesquisa que mostra um aumento de vendas de produtos classificados como sustentáveis na sua plataforma de quase 200 ou 300%. É uma pesquisa de 2000 que saiu um índice de 2021. Então, assim, os produtos estão sendo ofertados com essas afirmações, seja por meio de uma certificação, seja por meio de afirmações super genéricas de produto ecológico, produto sustentável, somos amigos do meio ambiente, sabe? Seja por meio de informações sobre a reciclabilidade, se é biodegradável, se é 100% reciclável, se é feito de material reciclado. Todo esse tipo de informação está nos rótulos e nas etiquetas dos produtos. O que acontece? Como ainda não tem uma padronização para esse tipo de informação, cada empresa cada marca adota um tipo de comunicação. E aí essas informações elas estão passadas para o consumidor de uma forma muito pulverizada, em multicanais. Então, às vezes, uma informação está no rótulo, outra está na mídia social, a outra está no site. E aí, o consumidor que quer encontrar esse tipo de informação, ele fica perdido e ele não entende o que aquela informação significa, né? Ou demora muito tempo para encontrar uma informação. Só para você ter uma ideia, nós fizemos uma pesquisa, do ano passado para cá, nós analisamos mais de 100 rótulos de produtos. E o que a gente fazia? A gente olha o rótulo dos produtos, vai no site, vê quais são as informações que estão no site,
e tenta formar esse arcabouço, sabe, de informações sociais e ambientais de alguns produtos. Tem produtos de grandes empresas, empresas conectadas à sustentabilidade, mas que a gente demorou quase 1h15, 1h20 para conseguir um combo de informações de um único produto. E mesmo assim a gente não conseguiu entender a completude daquela informação. Porque quando a empresa chega para o consumidor e fala assim, meu produto é sustentável ou meu produto é amigo do meio ambiente, é uma informação tão genérica que se eu tiver um olhar um pouquinho mais crítico, eu vejo que é uma informação vazia, eu não estou entendendo o que é essa informação. Ou, por exemplo, vem um rótulo estampado lá dizendo plástico verde. O que é plástico verde? Né? Então, existem alguns problemas. Então, essa falta de acessibilidade, esse uso de informações muito amplas, o uso até mesmo de certificações que são super confiáveis. A empresa fez um baita investimento para obter aquela certificação, mas o consumidor, você perguntar para ele falar o que significa o selo FSC, está estampado lá no rótulo, mas o consumidor não faz ideia do que seja. Né? Até passa aquela sensação de um pouco mais de credibilidade, mas ele não consegue explicar o que é. Claro, esses são os problemas informacionais no geral. E claro que tem aquele outro lado, que é o doloso mesmo, que são empresas que comunicam, fazem grandes apelos que são falsos, que são mentirosos, enfim. Então, o que eu acho que falta muito ainda? Falta uma forma de as empresas, eu pegar um produto e conseguir visualizar as informações principais, sociais, ambientais que tem por trás desse produto, sabe? E eu falo isso, depois, enfim, a gente vai conversar um pouquinho, eu tenho uma startup focada nisso, mas eu falo isso porque eu estudo esse tema de greenwashing, informações de sustentabilidade há mais de 12 anos, como advogada também. E eu estudo as normas de comunicação de sustentabilidade e transparência que tem no Brasil e que tem no mundo inteiro. E os princípios dessas normas se repetem. Todas essas normas falam, eu não posso usar informações genéricas, a informação tem que chegar no consumidor, não é o consumidor que tem que fazer o trabalho de formiguinha e caçar a informação. As informações têm que ser relevantes, então não posso fazer uma grande campanha de marketing, como eu te falei no caso da borboleta, né? Em cima de algo que é muito pequeno, muito irrelevante da minha cadeia. Né? A informação tem que ser... Eu posso usar do marketing, eu preciso usar do marketing, porque o marketing é uma fonte de informação e de educação do consumidor, né? Esse consumidor que ele quer acessar produtos mais sustentáveis, mais responsáveis, por onde ele consegue essa informação? Por meio das ferramentas usadas pelo marketing, né? Mas eu tenho que saber usar de uma forma que realmente conquiste esse consumidor e que, da mesma forma, realmente esteja verdadeiro e transparente, que mostre em que fase da sustentabilidade que aquela empresa está. Né? Que um pouquinho do que você trouxe, Zenoni, que é isso. Eu tenho um carro movido a álcool, né? O combustível vai ser o álcool. Então, vamos mostrar de A a Z o que tem de bom e o que tem de desafio, né? As empresas... por exemplo, essa questão do sou 100% sustentável, isso é o case do greenwashing, porque ninguém é 100% sustentável. Você tem que dizer, eu sou mais sustentável porque o uso menor de combustíveis fósseis gera impacto XYZ, a minha origem é da cana-de-açúcar, na cana-de-açúcar eu invisto em agricultura sustentável regenerativa, sabe? Além disso, eu tenho um cuidado com os meus produtores, eu invisto nesses produtores para que esses produtores também tenham uma educação financeira, uma educação de agricultura sustentável. Então, a comunicação tem que ser assertiva e falar, olha, mas eu ainda sei que eu tenho alguns desafios, né? Por exemplo, estou chutando aqui, na minha produção eu ainda não consigo zerar a emissão de carbono, mas eu estou compensando. Então, contar, sabe? A comunicação tem que ser assertiva no sentido de, pessoal, é isso aqui que eu faço. Numa frase que todo mundo consiga entender exatamente o que é feito. E não gerar essa, puxa, a empresa deve ser ótima, deve ser 100%, é melhor, porque isso é concorrência desleal também, né? Sim.
Então, enfim, são grandes desafios, mas tem muitas normas que orientam que essa comunicação seja feita de forma mais assertiva. Acho que é importante que as pessoas, né, que trabalham com marketing, com sustentabilidade, elas saibam o que tem por trás dessas normas, né? Quais são essas orientações. Se souber isso, já facilita muito o caminho, né, do trabalho do marketing de sustentabilidade. Sem dúvida. E, Letícia, você está trazendo reflexões extremamente importantes, né? Primeiro que você fala, né, da importância de internalizar esta ideia de ESG na empresa, né? Compreender o que envolve, não fragmentar a ideia do ESG, ou seja, não olhar só as questões ecológicas, não tem que olhar as questões ecológicas, tem que olhar as questões de governança, tem que olhar as questões econômicas, tem que olhar as questões mercadológicas, porque tudo isso é importante, é um conjunto, mas isso passa primeiro por uma questão interna, né? De você pensar o que você quer com essa prática e que os consumidores comprem essa ideia. E depois você traz uma reflexão importante no que diz respeito à parte externa, ou seja, depois que você trabalhou a questão interna e que está bem definida, né, você não só comunicar com o mercado, né, passar essas informações, mas educar o mercado, né, dessas práticas, ensinar eles o quanto isso é importante na vida deles, no dia a dia, né, do tipo, olha, tá vendo aquela chuva que deu e você teve que e perdeu tudo, perdeu geladeira por conta de um bueiro que estava entupido, você também poderia ter evitado isso na hora de comprar um produto. Então, você traz essas questões para que a gente possa refletir. Agora, eu queria aproveitar um pouco da sua experiência e da sua expertise no que diz respeito a direito do consumidor. No direito do consumidor, né, tem a obrigação das empresas, o consumidor ele pode procurar os seus direitos no que diz respeito a uma comunicação que não está adequada, uma informação enganosa. Hoje a gente tem o fake news, e é claro que o fake news entra também nessas questões, e você, de certa forma, trata isso quando eu te fiz a pergunta anterior. Tem algo no Código de Defesa do Consumidor, o direito do consumidor, ele já está abrangendo questões ligadas ao ESG? Sim, Zenoni. O ponto que você falou é importantíssimo. Por quê, tá? Eu vejo assim, em muitos desses eventos sobre ESG, sobre, né, com a participação de empresas, de organizações e tal, as pessoas dizerem que o ESG, a sustentabilidade, é uma questão reputacional. E realmente é reputacional, né? Enfim, as empresas hoje fazem grandes investimentos para valorizar cada vez mais a sua reputação. Mas a questão é que não é só reputacional, é jurídico, sabe? O marketing de sustentabilidade trabalhado de forma ilícita, ele é ilícito, ele é ilegal. O Código de Defesa do Consumidor traz várias situações que, a depender do caso concreto, pode se encaixar nas consequências jurídicas do CDC. O CDC ele prevê publicidade enganosa, prevê publicidade abusiva, prevê cláusulas abusivas, práticas abusivas. Em cada uma dessas previsões do CDC, a gente facilmente consegue encaixar os casos de greenwashing, social washing, SG washing. E as consequências são super sérias para as empresas, né? A gente vai de consequências civis, que são as indenizações, né? Pode ter uma indenização coletiva, uma indenização do próprio consumidor, pedir indenização por conta de ter sido atingido por aquela mensagem enganosa, por ter comprado produtos que realmente baseados nessa informação e aquele produto não tem aquele atributo de sustentabilidade. Então, tem as questões civis. No âmbito civil também, as empresas podem ser obrigadas a deixar de fazer aquela publicação, a fazer uma contrapropaganda,
a mudar os seus rótulos, mudar todo o seu canal de comunicação, né? Então, tem repercussões civis, tem repercussões administrativas. O que são? Multas, suspensão da comercialização daquele determinado produto, advertências, suspensão da atividade da empresa. As multas, né, as sanções administrativas, elas vão sendo escalonadas, né? Geralmente começa com uma multa, se paga a multa ou não paga a multa, elas vão sendo escalonadas e pode chegar à suspensão da atividade da empresa, a cassação da licença do produto da empresa, né? E tem também repercussões criminais. Tem crimes de publicidade enganosa, tem crimes alinhados a práticas abusivas, né? Então, assim, o aparato legal a gente tem. E tem empresas que já foram condenadas, inclusive no Brasil, por conta de todas essas situações, tá? Então, assim, e assim, multas milionárias, tá? Não são multas pequenas, a gente está falando de algo muito sério. O que eu acho que falta, Zenoni, assim, ainda os órgãos de fiscalização, as organizações de direito do consumidor, acho que estão começando, principalmente depois da pandemia, começando a olhar mais agora para a existência desse problema, sabe? Acho que de 2 anos para cá, acordaram, falaram, opa, greenwashing, opa, os consumidores estão sendo lesados. E aí a fiscalização começou a aumentar agora, tem Ministério Público investigando, sabe? Então, a gente precisa afastar um pouco a ideia de é só reputacional. Não, as empresas estão sofrendo consequências jurídicas. Então, assim, se de um lado é uma grande oportunidade de mercado que tem que ser explorada, porque realmente, se as pessoas estão atrás de produtos mais responsáveis e as empresas conseguem ofertar com uma informação, né, assertiva, eficiente, etc., ótimo, né? Vem o marketing atender uma necessidade do consumidor. Mas isso tem que ser feito de uma forma técnica e com base na nossa lei, senão tem consequências jurídicas, né? O consumidor, o que eu falo? Você falou, né? O que o consumidor individualmente pode fazer, tá? Eu fiz um TEDx, né, sobre esse assunto, sobre greenwashing e o direito do consumidor, o que cada um, né, pode fazer na nossa parte, assim. E eu repito um pouco o que eu sustento lá, que eu acho que a primeira coisa é o consumidor, né, todos nós, a gente criar o hábito de ler os rótulos e ler as informações, né, e procurar saber o que está por trás daquilo que a gente compra, né. Olhar, por exemplo, eu estou acostumada a comprar um pão de uma marca X, sempre comprei aquele pão, é o que cabe no meu bolso e vou continuar comprando ele. Olha o rótulo, vê se tem alguma informação ambiental e social, sabe? E olha assim, vamos começar a olhar com um pouquinho, sendo um pouquinho crítico, dizendo assim, o pão é ecológico. Mas o que quer dizer que o pão é ecológico, sabe? Será que a empresa passa mais informação ou não? Eu acho que com isso você vai começando a despertar a sua mente para prestar atenção, né, nesse tipo de informação. Vamos lá, a gente já começou a prestar informação, né? Esse tipo de informação. Então, vou olhar o rótulo, vou dar uma olhadinha aqui no site da empresa, vamos ver se ela explica aqui o que é esse pão sustentável, né? Não achei informação. Tá dizendo lá 100% sustentável, mas não tem informação no canal da empresa, não tem informação no rótulo. Será que eles me respondem lá no saque? Tudo isso que eu tô te falando, é claro, é um exercício, né? De dia a dia, mas estou dizendo que você, como consumidor, tem direito a fazer toda essa peregrinação, né? Vou ver se tem sistema de atendimento ao consumidor. Será que o sistema de atendimento ao consumidor sabe me responder? Eu não consegui informação de nada. Você tem todo o aparato para ir para um PROCON. Você pode ir, por exemplo, PROCON São Paulo, atendimento totalmente digital. Chegar e falar, olha, falou que é 100% sustentável, mas não estou achando informação nenhuma, tá com cara de publicidade enganosa. Sabe? Você pode usar, tentar entrar em contato com organizações de defesa do consumidor, né? Ou públicas ou privadas, dizendo, isso aqui está estranho, né? Então, você pode ir no PROCON, você pode, inclusive, ajuizar uma ação se você se sentir prejudicado. No sentido de, eu comprei esse produto aqui, muitos produtos mais sustentáveis, às vezes, até são um valor maior, né? Não são todos, mas grande parte tem um valor maior. Comprei dessa marca aqui porque ela disse que é mais sustentável.
e eu não estou achando informação nenhuma, eu fui lesado, eu quero meu dinheiro de volta, eu quero um abatimento do preço do produto que eu comprei. Então, veja, a gente tem todo o aparato, né? O que precisa é realmente a gente estar atento a essas questões e se movimentar, né? Exercer os nossos direitos, né? Ser mais ativo nesse processo, né? Sim. Olha, Letícia, olha como o tempo passa, né? Uma conversa gostosa. Eu, sem dúvida, fiquei com vontade de perguntar mais. Eu acho que vamos ter que fazer mais, pelo menos mais um, né, podcast para tratar de questões que eu fiquei interessadíssimo, sobretudo nesse assunto de embalagens, né, que impacta muito no que diz respeito às atividades de marketing, né? Eu gostaria que você, Letícia, falasse um pouquinho do teu trabalho e também indicasse agora os contatos, né? Se você tem atuação nas redes sociais, se as pessoas podem entrar em contato, podem tirar dúvidas, enfim, gostaria de deixar o espaço para que você conversasse com os nossos ouvintes. Legal, Zenônia, obrigada. Como você percebeu, eu me empolgo com esses temas, então estou super disponível para mais conversas. Mas deixo então os meus contatos pelo LinkedIn, é um caminho muito fácil de me encontrar, né? Letícia Caroline Mel. Vocês podem também me mandar por e-mail, tá? leticia@central12.com.br, tá? E acho que são os 2 canais mais fáceis de encontrar. A Central 12 também tem um Instagram para a Central 12, que é Central 12 BR, tá? Lá a gente mostra um pouquinho mais do nosso trabalho. Eu vou falar, eu trabalho hoje de 2 formas, né? Eu sou advogada, eu sou consultora jurídica e eu ajudo empresas a implementarem projetos de sustentabilidade com base em todas essas normas de transparência, né? Então, a empresa, por exemplo, ela quer fazer um projeto focado em evitar incêndios numa área florestal. Eu ajudo a colocar cláusulas de transparência nos contratos, eu faço os manuais necessários para que aquele projeto saia do papel, eu ajudo a internalizar as práticas de ESG por meio de governança corporativa. Então, esse é o meu trabalho jurídico de governança, como advisor de empresas. E o meu outro trabalho é como cofundadora da startup Central 12. Na Central 12, o que a gente fez? A gente olhou para todas essas normas de comunicação e transparência, transformou essas normas em uma metodologia única, que ajuda as empresas a comunicarem a sustentabilidade diretamente para o consumidor, de acordo com essas normas e de uma forma acessível. Então, a gente fez um rótulo digital que ajuda justamente o consumidor, através de um QR Code ou um link, a ter acesso a essas informações. A gente está agora só no finalzinho de validação dessa nossa metodologia, do nosso rótulo digital com uma empresa, um projeto piloto, para ir para o mercado e apresentar, né, o produto mesmo, mas já estamos com bastante movimento lá nos nossos canais, no Instagram, trazendo um pouco de todo esse trabalho, tá bom? Então, acho que é isso, eu fico à disposição para os 2 tipos de trabalho. Olha, sem dúvida, fiquei com vontade de quero mais. Quero agradecer, Letícia, a sua disponibilidade, o seu carinho, né, pelo canal Marqueteiro, né, por acreditar nesse trabalho desse podcast. E já fica o convite para falarmos mais sobre esse assunto. E, prezados ouvintes, até o nosso próximo podcast. Obrigada, até mais. O podcast O Marqueteiro é um canal de entrevistas e reflexões sobre conceitos, estratégias e práticas do marketing moderno. De forma descontraída e objetiva, o canal traz conceitos do marketing moderno através de especialistas conceituados que trazem as visões práticas e teóricas. O canal foi criado para auxiliar gestores, pesquisadores e estudantes no aprendizado de estratégias e técnicas de marketing aplicadas ao mercado competitivo. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões e aproveite e se inscreva no canal.